Obrigada, Senhor, por esse tempo de oferta e que realmente o Senhor possa prosperar a vida do teu povo e receber, Pai, como cheiro suave diante do Senhor. Nós oramos, Deus, pela vida da Juliana nesta noite e cremos que ela será vaso de honra na tua casa, instrumento do Senhor, para nos trazer entendimento da tua palavra, naquilo que tu mesmo quer revelar aos nossos corações. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Ju. Amém, queridas. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Amém. Estamos aí no mês das mães. Deixa eu ligar aqui. Um mês muito especial, um mês da família. E mês também, queridas, não sei se vocês sabem, mas de combate à violência sexual. Então é um mês bem importante para toda a família. Eu já vou me apresentar, se você puder pôr o PowerPoint para nós. Essa noite vai ser um pouquinho diferente a palavra. A gente vai falar aí sobre alguns aspectos de sexualidade. A pastora me convidou para estar falando aí um pouco sobre o meu testemunho, falar um pouco sobre homossexualidade, falar um pouco também sobre ideologia de gênero. Não sei se é a palavra que você está esperando para essa noite, queridos, mas por algum motivo você está aqui, amém? E você não veio por minha causa, você veio porque Deus mandou você vir, porque Jesus está aqui, porque Ele tem algo para você essa noite. Então, o nome dessa palestra, essa ministração de hoje, queridos, é Voltando às Fábulas. Por que voltando às fábulas? Porque quem aqui já ouviu falar sobre ideologia de gênero, queridos? Quem aqui conhece algum homossexual? Quem não conhece, é mais fácil perguntar, porque é difícil, né? Quem não conheça. Deixa eu ver como é que usa esse aqui, que esse aqui não é meu. Aí, ó. Então, vou me apresentar rapidamente para vocês. Agradecer primeiro a pastora Sinorá por ter me convidado. A estar aí com vocês nesse tempo precioso. Eu sei que depois tem um bolo, eu vou ficar para o bolo também, óbvio, né? Não que seja a melhor parte, mas é uma das melhores, então eu vou ficar para o bolo também. Então, eu me chamo Juliana Ferron, eu sou autora desse livro aqui, intitulado Cansei de Ser Gay. Eu não sou tão criativa assim, queridos, não fui eu que dei esse título, foi Deus. Deus me deu uma visão com esse nome desse livro, quando eu estava no seminário há 3 anos atrás, e me mandou escrever através de 3 pessoas diferentes. Eu estava no Paraguai, numa cruzada evangelística, e uma mulher dentro de um ônibus falou assim para mim: Deus está mandando você escrever um livro. Eu falei: ah, é? Então por que Ele não fala comigo? Eu não vou escrever nada, nunca escrevi nada. E guardei aquela informação no bolso. Depois de um mês, estava em São Paulo ministrando uma igreja, a pastora falou assim: é para você escrever um livro, irmã. E você não vai ter custo, Deus vai custear, você vai ter parceiros para escrever o livro. Eu falei: amém. Nunca escrevi nem uma receita de bolo, vou escrever um livro. E fiquei com aquela informação incrédula, né? E não comecei a escrever o livro. Até que o meu pastor da minha igreja, Pio, orou por mim, pastor Pio Carvalho, e teve uma visão. Nessa visão, ele disse que via muitas pessoas fechadas dentro de 4 paredes, tateando as paredes e tentando sair de lá. E Deus me chamava como uma mão que resgatava essas pessoas do inferno. E eu falei: eu já sei que é para eu escrever, Deus, eu não resisto mais ao Senhor, eu vou escrever, amém? Eu recebo esse ministério em nome de Jesus. E naquela mesma semana eu tive uma visão com esse nome, queridos: Cansei de Ser Gay. Eu falei: como assim cansei? Ninguém cansa de ser o que é. E foi justamente a primeira coisa que Deus falou para mim: quem disse que você é o que você faz na cama? Quem disse que a sua identidade está nas suas relações sexuais? Quem disse que você é o que você pratica? Você não é a sua orientação sexual, você é filha amada, você estava na homossexualidade, mas você não é gay. E amém, eu recebi, então, realmente esse livro ele parou na mão do pastor Silas Malafaia em janeiro do ano passado, e ele lançou em abril, e realmente foi como Deus havia me prometido. Então, a partir de então, eu venho
em algumas igrejas, contando meu testemunho e vendo algumas necessidades da igreja, que não é somente ser edificada através do meu testemunho, mas também entender e saber lidar um pouco com o homossexual, ou com aquele que tem desejo homossexual, desejos homossexuais, que às vezes está sentado aí, do seu lado, com um desejo de servir a Deus, mas com um desejo de viver a sua homossexualidade. E o que a gente faz com essa criatura? Que assim como eu fiquei sentada aí, né, eu sou convertida há 5 anos, mas no primeiro ano, fiquei 1 ano adoecida na igreja, doente, cheio de mágoas, cheio de traumas, cheio de dores, adoecida da alma, com feridas, e ninguém sabia lidar comigo. Me amavam, sim, mas tratar especificamente o homossexual, né, o que eu mais ouvia era: cuidado com a aparência do mal. É pecado, Juliana, você estava em pecado, você não pode voltar para aquela prática pecaminosa, porque Deus abomina. Então ali eu já decorei, no primeiro ano, todos os versículos que falavam de Deus abominava a homossexualidade. Eu sempre soube que era pecado. Os 12 anos que eu fiquei na homossexualidade, eu já vou terminar de me apresentar. Nos 12 anos que eu fiquei na homossexualidade, eu sempre soube que estava em pecado e ninguém nunca me disse. Ninguém nunca me falou. Por que estava em mim isso? Porque a palavra de Deus diz em Romanos que o que se pode conhecer de Deus, dele já está manifesto. Todo ser humano tem o bem e o mal dentro de si e sabe quando está agindo de acordo ou não está agindo de acordo com a lei moral de Deus, com a natureza de Deus. Porque, queridos, tudo aquilo que nós fizemos contra a natureza estabelecida de Deus é pecado. Então aquilo estava dentro de mim, eu sabia que estava agindo contra a natureza que Deus havia me dado, original. E aquilo gerava dentro de mim um desconforto. E mesmo sem eu conhecer a Deus, saber que Ele existia, eu me relacionar com Ele, eu sabia que estava andando em desacordo com a vontade dEle. Isso me gerava uma tristeza muito grande. Até que no dia do meu aniversário, há 5 anos atrás, no dia 11/11, quando eu completei 30 anos, né, já falei a minha idade, mas não tenho problema com idade. Rolou um fight com Deus na minha casa no dia do meu aniversário. Eu falei: Deus, eu nem sei se você existe, mas eu vou conversar contigo. Se você existe, mostre para mim uma vida que eu não conheço, porque eu estou há 12 anos buscando o amor numa mulher, ou em várias. Por quê, Deus? Eu não admito mais viver alienada. Eu não tenho problema em continuar a minha prática homossexual, mas eu tenho problema em não entender por que eu tenho esse desejo, sabendo que não foi esse desejo que no original o Senhor me trouxe ao mundo. Não foi assim. Então, onde entrou, como entrou e por que entrou esse desejo indesejado, esse troço dentro de mim, que eu não quero ter? E, queridos, fiquei o dia inteiro rolando um fight espiritual lá em casa, eu falando com Deus, e eu falei assim para Deus: Deus, eu não sei se você existe, mas se você existe, tá vendo aquela igrejinha lá, ó? Tinha uma igreja, 1 quadra da minha casa, queridos, que foi onde eu me converti. Falei: Deus, eu vou ir naquela igrejinha lá daqueles doidos, aqueles, né, falavam um monte de palavrão, aqueles doidos, imbecil, que eu não sei de onde que tiram tanta alegria, porque passa aqui na frente da minha casa um pastor com 5 filhos, terno pega-pinto, e numa alegria, eu não sei de onde tira aquela alegria esses miseráveis, porque não tem nem o que comer. Parece que são os miseráveis, eu não sei de onde tira essa alegria. Mas eu vou lá naquela casinha de doido lá, eu vou lá por 2 meses, Deus. E se o Senhor tiver algo, se tiver algo nessa vida que eu ainda não vivi, não experimentei, não usufruí, não consumi, então me mostre. Porque até então eu já havia consumido tudo que era tipo de droga. Eu era promoter de festas LGBT no Rio Grande do Sul, era DJ, era líder de movimentos LGBT, tinha uma namorada e vivia afundada em cocaína. E foi nesse contexto que eu falei para Deus: eu não vou mais viver nisso aqui, se tiver outra coisa para eu viver, eu quero saber. Porque do mundo, o que tinha para aproveitar, se isso era proveito, eu já usufruí. Então eu vou lhe dar 2 meses, Deus, e vou ir naquela igrejinha lá, vou deixar toda a minha criticidade, toda a minha racionalidade, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu vou deixar do lado de fora.
e vou lá e vou me submeter a acreditar nesses doidos. E, queridos, em 6 meses, Deus me deu um sonho para ir no seminário. Em 3 meses, eu saí da noite, larguei as drogas, larguei a bebida, me batizei, entendi que o Senhor havia me chamado não para viver escrava do pecado, mas livre para viver com Jesus, com Cristo. Porque eu dei uma oportunidade, uma oportunidade para Deus entrar na minha vida. E desde então que Deus me deu esse sonho, mandando eu ir para um seminário, eu fui, saí de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, vim aqui para Curitiba, em Vitimarsum, no interior aqui de Curitiba, fiquei 2 anos num seminário e ali Deus me moeu. Ali Jesus me moeu, queridos. Ali eu tive a minha conversão a Cristo. Meu orgulho moído, os meus desejos descortinados. Porque o problema não é ter desejos homossexuais. O problema é ser alienado com relação a esses desejos. Porque o desejo original que Deus nos deu é um desejo heterossexual. Isso está na sua palavra. Então, tudo que vem fora disso é invenção do homem, ou entrou de alguma forma em nossa vida. E eu descobri como que esse desejo indesejado entrou na minha vida. E eu vou compartilhar com vocês. A gente vai ver um pouco sobre ideologia de gênero também, e eu vou contando meu testemunho no decorrer da palestra. Amém, queridas? Então, eu sou formada em marketing, sou formada em teologia ministerial também, pela FATEM. Terminei uma pós em psicanálise agora, comecei outra em psicanálise também. Trabalho atualmente na Comunhão Cristaba aqui em Curitiba. Lá eu ajudo no Ministério de Jovens, sou responsável dos eventos da igreja e também ajudo na FATEM, que é uma faculdade que nós temos lá há 23 anos. E estou começando um ministério na igreja, a partir do 2º semestre, vou trabalhar especificamente com a área da sexualidade. Hoje nós temos lá já um grupo de apoio a pais de homossexuais na igreja, dando suporte desde novembro, dando aconselhamento e suporte a pais e familiares de homossexuais. E a partir do semestre que vem, vou trabalhar especificamente com cursos, seminários, grupos de apoio voltados à área da sexualidade. Se você ver lá atrás, junto com os meus livros lá, tem um banner escrito Calvário Sexualidade, é um ministério que nós estamos abrindo, eu estou abrindo com uma colega que trabalha na área da sexualidade também, onde nós vamos ofertar para as igrejas palestras e seminários voltados à área da sexualidade. Assuntos como ideologia de gênero, teoria queer, desconstrução da família, abuso sexual, cultura do estupro, violência contra a mulher, masculinidade, feminilidade, homossexualidade e o papel da igreja, raízes da homossexualidade, identidade, entre outros temas, serão ofertados nesse site, que deve estar pronto semana que vem. E em junho agora nós teremos um seminário na ABA, na igreja, dia 30 de junho e 1º de julho, com 8 palestras voltadas ao tema da sexualidade. Então, é isso aí. Eu sou ex-homossexual e sou ex-líder de movimentos LGBT no Rio Grande do Sul. E o livro, depois, se você quiser adquirir, lá atrás, com a nossa querida, R$30 o valor. Depois que acabar a palestra, eu vou estar lá atrás comendo um bolo, e se você quiser, a gente pode conversar. Então, queridos, uma palavra base para a gente iniciar é: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem. Deus abençoou o homem com uma ferramenta chamada sexo. Deus não amaldiçoou o homem para ele cumprir um propósito. Deus deu um propósito: multipliquem-se, sejam férteis, encham a terra. Mas para isso tem uma ferramenta chamada sexo, ou sexualidade, que não é só sexo, não é só cama, não é só o que eu faço na cama. Mas sexualidade, que tem a ver com relacionamentos. Então, queridos, Deus nos deu um propósito, mas para isso Ele nos deu algo prazeroso para cumprir esse propósito. Então, a gente entende que para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida ou para a sua vida, nos gera prazer, nos dá prazer cumprir o propósito de Deus.
seja ele qual for. Deus tem um propósito para cada uma de nós aqui. Amém? Cada uma, queridos. Uma é para orar em hospital, a outra é para construir casa, a outra é para orar, interceder, a outra é para trabalhar com travestis, a outra é para ministrar mulheres. Cada uma de nós aqui, a outra é para ser mãe, uma boa mãe. Né? Algo que estão retirando das mulheres hoje é a maternidade, mas Deus deu a maternidade para as mulheres. Então, ser uma boa mãe é um chamado de Deus, sim. Porque se pudéssemos falar hoje sobre raízes da homossexualidade, se tivéssemos tempo, veríamos, queridos, que a raiz de toda disfunção na área da sexualidade, ou quase toda, ela está em famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais são palcos de disfunções na área da sexualidade, na área da moral, na área do vício sexual, entre outras disfunções. Elas estão ali no palco do que é ser discipulado por um bom pai, uma boa mãe, ou um pai ausente e uma mãe negligente. Né? Nós temos a família e o núcleo familiar como esse palco para criar os filhos. Então, cumprir o propósito de Deus dá prazer. O problema é que a gente quer ficar só no prazer. O problema é que o ser humano não quer saber da aliança de Deus, do matrimônio, para cumprir o propósito. Ele quer o prazer, ele quer a ferramenta. E não quer saber de cumprir o propósito de Deus. Quer ficar só na ferramenta, que é o sexo. E nós, como igreja, sabendo dos princípios da palavra de Deus, nós condenamos aqueles que querem ficar só no prazer. Quem são aqueles que querem ficar só no prazer? Os namorados que fornicam antes do casamento, os masturbadores, os pornógrafos que se masturbam fazendo sexo sozinho, virtual, os homossexuais que nunca vão cumprir o propósito de Deus, que é gerar novas imagens e semelhanças de Deus. Por que Satanás ataca tanto no sexo, queridas? Principalmente no homossexual. Porque 2 homens nunca cumprirão esse propósito. Nunca reproduzirão novas imagens e criaturas de Deus. Esse propósito Deus deu para um casamento monogâmico, para um casamento heterossexual entre homem e mulher. Mas a gente às vezes fala de sexualidade, queridos, e a gente não entende ou entende que sexualidade é só o ato sexual que fizemos na cama. E isso está errado, queridos. A sexualidade está na vida. Sexualidade é uma dimensão do ser humano, na qual nós administramos o prazer, o afeto, os relacionamentos. A sexualidade está na vida. Quando criança, fui disciplinada, ou fui discipulada pelos meus pais, acerca do que era um casamento, eles estavam me ensinando a respeito da sexualidade. Quando você e o seu marido conversam de forma respeitosa, agradável e atenciosa na frente dos seus filhos, eles estão sendo educados sobre sexualidade. Quando você fala para o seu filho que o seu marido, o pai deles é um bobão, um sem vergonha, um safado, um preguiçoso, você está ensinando sexualidade para o seu filho. Quando líderes conversam, se respeitam, trocam afetos em frente a liderados, de forma respeitosa, as ovelhas estão sendo educadas e ensinadas a respeito da sexualidade. Quando nós, como mães, eu não sou mãe ainda, mas falo por todas que são, colocam um sutiã de bojo numa filha de 9 anos, ela está ensinando a filha a se erotizar antes do tempo. Ela está ensinando a filha acerca da sexualidade. Quando uma mãe e um pai ensinam o seu filho a cuidar do seu corpo, a não deixar que ninguém toque nele, porque ele é sagrado, ele está sendo ensinado acerca de sexualidade. Quando nós ensinamos os filhos a se higienizar, a cuidar do seu corpo, viver limpinho, eles estão sendo educados a respeito da sexualidade. Então, a sexualidade, queridos, é uma utopia achar que você vai esperar o seu filho ter 11 anos de idade, vai chamar ele para uma conversa e vai explicar o que é sexo.
Isso é muito simplório, ele já aprendeu com o mundo, inclusive. Reduzir a sexualidade a uma simples conversa. A sexualidade, ela está na mente, queridos, ela não está na genitália. Sexualidade não é os 20 segundos de prazer que temos na cama, mas sexualidade está nos relacionamentos. Relacionamento que eu tenho com o outro, de afeto, de carinho, de prazer, de troca. Relacionamento que eu tenho com Deus e relacionamento que eu tenho comigo. Está vinculado à geração de vida, à reprodução. A satisfação de si próprio e para o outro através de relacionamentos saudáveis. A sexualidade, portanto, ela está na vida, queridos. Tudo aquilo, todos os princípios e conceitos e valores que serão passados, doutrinados para o seu filho, isso é ensinar a respeito de sexualidade. Tudo aquilo que você acredita da parte de Deus, que é moral, que é justo, que é perfeito, que é agradável, e ensina todos os princípios que você crê e discipula os seus filhos, isso é ensinar ou é viver a respeito da sexualidade. Você está aí, querida? Está acompanhando? Qualquer coisa, dá um chacoalhão aí, não vai dormir aí, pelo amor de Deus. E o que é sexo, querida? Sexo também não é na cama. Pô, mas não vai falar nunca na cama? Não sei se vou falar. Mas sexo também não é o que a gente faz na cama, querido. Sexo, em latim, quer dizer separar. É a distinção biológica entre macho e fêmea. Que, na verdade, a ideologia de gênero vem desconstruindo. Certo? A ideologia de gênero nos diz que sexo é estritamente biológico e não interfere em quem somos. Não é porque você tem uma vagina que você é uma mulher. A sua biologia, a sua natureza biológica não interfere na sua identidade de gênero. A gente já vai detalhar isso daí. Então, o sexo é simplesmente um corpo estático, enrijecido, imposto, que você nasceu assim biologicamente, não tem o que fazer com ele, mas sobre esse corpo, sobre ele, você constrói quem você quer ser. Isso é a ideologia ou a endemoniologia de gênero. Então, o sexo é a nossa formação física, orgânica, celular e particular que permite distinguir homem e mulher. Não mais permite distinguir homem e mulher. Porque homem e mulher não é mais distinguido pelo sexo biológico, segundo os ideólogos de plantão. Segundo a ideologia de gênero, eles dizem que o ser humano, o homem e a mulher, eles são tão evoluídos que eles não cabem mais dentro de dois sexos, dois gêneros binários, ou seja, ou você é homem ou você é mulher. O ser humano está muito evoluído, ele não cabe mais dentro dessa característica enrijecida, binária, dualista, biologizante. O ser humano precisa se libertar disso. Então, como nós somos criativos, nós criamos os transgêneros. Estamos despatologizando os transgêneros, queridos. A gente já vai falar de transgênero. Transgênero é uma doença, é patológico. É uma disfunção, querido. É uma disforia de gênero. É um distúrbio mental. Não é um estilo de vida. Ah, acordei, hoje eu sou homem. Como assim? O que é identidade de gênero? Por que eu estou trazendo alguns conceitos, queridos? Porque, às vezes, a gente vai dar um seminário de sexualidade ou vai falar sobre o tema e sexualidade, ou gênero, ou sexo, é tudo a mesma coisa. Orientação sexual, e não é. Sexo é uma coisa, a gente já viu. Sexo é uma coisa, sexualidade é relacionamento, é outra coisa. Sexo é um aspecto da sexualidade. E gênero não tem nada a ver mais com o meu sexo biológico. Segundo a ideologia de gênero, gênero que antes era masculino ou feminino, não é mais. Ele é algo construído, é um sexo psicossocial. Ou seja, você escolhe a partir da sua vivência, da sua construção, de quem você entende, se percebe como tal, você define quem você é.
não são os seus órgãos genitais que definem se você é homem ou se você é mulher. Gênero é sentir-se homem ou sentir-se mulher. A gente já vai ver uma fotinho aqui, ó. Estão vendo bem daí, queridas? Isso aqui é uma mulher, é uma menina transexual, que hoje não é mais uma mulher, é um homem transexual. Na medida em que ela faz a transgeneridade ou redesignação de gênero, que é a cirurgia de mudança de sexo, ela, segundo os ideólogos de gênero, ela passa do gênero feminino para o gênero masculino. Então, aqui, essa menina que retirou os seios, tomou hormônios, não é mais uma menina. Segundo os ideólogos de gênero, ela se tornou um transgênero, um homem trans, que quer dizer do outro lado. Ou seja, o meu sexo psicossocial, que é o que eu acho que eu sou, a percepção de quem eu acho que eu sou, ele não está de acordo com a minha biologia, ele está do outro lado. Então, ali no meio, a gente tem uma menina também, na verdade, um homem, né? Um homem transexual, que, na verdade, é uma mulher, biologicamente nascida mulher, mas se transgeneralizou, se transexualizou homem. E aqui nós temos a Tami, que é um homem transgênero heterossexual. Como assim? Homem. Homem porque, na percepção de quem ela é um homem. O gênero psicossocial dela, ela é um homem. Então, a sociedade precisa vê-la como um homem transgênero. E por que heterossexual, queridas? Porque, na concepção dela, ela é um homem. Na identidade de gênero dela, ela é um homem. Então, quando um homem se relaciona com uma mulher, qual é a orientação sexual dele? Exatamente. Então, aos nossos olhos, ela é uma mulher que se relaciona com outra mulher, portanto, é homossexual, certo? Mas para a ideologia de gênero, não. Ela é um homem transexual, sendo um homem na sua ideologia, na sua identidade, de quem ela, na sua percepção de quem ela é, e se relacionando com uma mulher, um homem com uma mulher, formam um casal heterossexual. Essa é a ideologia de gênero, que está monstrificando as pessoas, coisificando o ser humano. Que, na verdade, queridas, quando você se coisifica, se mutila para pertencer a uma outra natureza a qual você nasceu, é impossível você pertencer à natureza masculina ou à feminina. Porque essa criatura nasceu com cromossomos XX, mulher, feminina. Para ser um homem, ela precisava extrair todo o seu DNA, todas as suas células. Isso não existe. Mas existe ficar no meio do caminho, porque nunca vai ser um homem, mas também já não é mais uma mulher. E agora, o que eu sou? Um ser amorfo, sem forma, monstrificado, coisificado. Com quem aprendemos a rejeitar quem somos, queridas? Porque isso é uma rebelião contra quem sou, contra quem Deus me fez. Como se eu olhasse para mim e falasse, é insuficiente ser uma mulher. Vamos pegar essa aqui como exemplo. Eu não quero ter seios, eu não quero ser uma mulher, eu não me reconheço nesse corpo. Espiritualmente falando, queridos, que a gente sabe que não é só espiritual, muito pelo contrário. Mas espiritualmente falando, quem foi o ser que rejeitou ser quem era? Quem é a própria rejeição? Quem olhou para si e falou assim, ei, um anjo de luz, um querubim? Não, é insuficiente ser isso, é pouco. Não tem graça, não tem sal, é insuficiente ser isso aqui. Não, eu quero subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Porque eu não quero ser isso aqui que eu sou, é pouco, não tem graça. Não me conformo, não entendo ser isso aqui. Eu rejeito ser quem Deus me fez.
Eu rejeito a minha identidade de filho, de anjo, de querubim, de não sei o que lá. E aí, queridos, acredito que uma das maiores metas de Satanás aqui na Terra é justamente isso. Que você rejeite ser quem Deus te fez para ser, que é filho, amado, e se ame da forma com que Deus fez e falou, viu Deus que era bom. Quando Deus fez aquela criatura, Ele olhou e falou, e vi que era bom. Mas a criatura se olha e fala, não é bom ser isso aqui. Tem graça ser isso aqui. Preciso me transformar, me coisificar, me mutilar. E aí o corpo vira um objeto. Vira um objeto de mutilação, de coisificação, que é a época que nós estamos vivendo agora. Não tem nenhum problema aqui na minha cabeça, não tenho nenhum transtorno, não tenho nenhum distúrbio, não. O problema é o meu corpo, ele nasceu injusto. Ele nasceu errado, então ele que pague. Né? Aí te retira o seio, toma hormônios, coloca um pênis de borracha. Não é de borracha, mas mal e porcamente dá para fazer xixi, um protótipo de pênis. E esse é o desejo de Satanás, que você negue a própria identidade que Deus te deu. Que você se monstrifique, se coisifique. Por quê, queridas? Porque a palavra de Deus sabe que... A palavra de Deus nos diz que ninguém verá Deus se não for através de nós. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas ninguém quem? Hebreus 12, esse capítulo começa assim. Uma nuvem de multidão, uma nuvem de testemunhas nos cerca. E aí lá embaixo diz assim, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual, se você não se santificar, não é que você não verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Porque os outros verão o Senhor através de você. A nuvem de testemunhas que está ao seu redor te olhando, precisa ver a Cristo. Mas vai ver através de quem? Assim? Por que eu busco a paz com o irmão? Para que o irmão veja Deus através de mim. Por que eu busco a santificação? Por que eu não fico me enrolando em pecados? Como diz em Hebreus 12. Pare de tropeçar nos mesmos pecados. Resista ao pecado. Para quê? Para eu ver Deus? Não, é porque tudo que está na Bíblia eu puxo para o meu umbigo, né? Para o meu benefício. Mas não está falando de mim ali, queridos. Está falando sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem os teus parentes não verão o Senhor. Os teus irmãos não verão o Senhor. Os teus amigos da faculdade não verão o Senhor. Se você ficar tropeçando nessas coisas, ficar se coisificando, se mutilando, se embaraçando com o pecado, negligenciando quem você é, que é filho de Deus. Essa nuvem de testemunha, ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver Deus, porque eles só vão ver Deus aqui na terra através de você. De quem você é, do que você faz, de como você fala, de como você anda, de como você se veste, de como você abraça, de como você beija, de como você se comporta. Um transgênero, querido, Bruce Jenner, o maior transgênero, o maior ativista hoje no mundo. Bruce Jenner era um campeão olímpico americano. Transgêneros são pessoas que têm identidades de gênero diferente do sexo atribuído. Ou seja, na cabeça dele, aqui, ele disse que sempre se percebeu uma mulher. Mas ele casou 4 vezes, teve 6 filhos, mas ele disse que aqui, na identidade, ele sempre se sentiu uma mulher. E agora, com 65 anos, ele está fazendo a transição de gênero para ser o que realmente ele sempre foi. Agora é Caitlyn Jenner. Tem um programa, é o padrasto da Kim Kardashian, não sei se vocês assistem. Tem um programa de televisão estimulando aí, inclusive a despatologização da transexualidade. Falando ainda sobre identidade de gênero, como eu me percebo, queridos. Hoje o Facebook dos Estados Unidos, deixa eu passar aqui, ó. O Facebook dos Estados Unidos, ele nos dá 72 opções para sermos algo que não seja homem e mulher. 72 opções. Como assim? Eu sento na frente do computador,
olho para mim e falo, será que eu sou homem? Porque é de acordo com o que eu acho, não é de acordo com a minha biologia. Não é de acordo com o sexo imposto, é de acordo com a minha ideia, a minha ideologia de quem eu sou. Eu sou o quê? Eu sou um homem? Não, não sou. Eu sou uma mulher? Não, não sou. Eu sou meio homem, meio mulher. Então, eu sou um gender queer, eu sou um bigênero. Aí eu sou 30% homem e 70% mulher. Então, eu sou um agênero. Ou eu não tenho gênero nenhum, então eu sou um gênero nulo. Ou eu não sei ainda o que eu sou, então eu sou um gender queer, que é um guarda-chuva que aborda, por exemplo, se você não identificou quem você é ainda, se você não sabe quem você é ainda, fica embaixo do termo gender queer, que é um termo guarda-chuva. Por exemplo, aqui algumas identidades de gênero. Essa pessoa aqui, Ruby Rose, é uma apresentadora da MTV, ela se diz gênero fluido. O que isso quer dizer? Eu não sou homem, eu não sou mulher, o meu gênero flui. Hoje eu sou homem, porque eu não sei, acordei coçando a barba, mas amanhã acordei com cólica, lembrei, sou uma mulher. Então volta. Mas no outro dia aumentou o dólar, não sei, eu sou homem. E assim, choveu agora, não sei como muda, queridos, eu sei que flui. Gênero fluido, muda. Num dia homem, no outro dia mulher. Crossdresser é mais uma identidade. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou agênero, eu não sou gênero fluido, eu sou um crossdresser, que está na moda entre os famosos agora. Por que eu estou trazendo esses nomes? Porque é interessante você saber. Está aí na mídia, nas novelas, no Fantástico, né? Nas redes sociais, e às vezes a gente não sabe o que é. Crossdresser é um antigo travesti. Só que é um travesti de classe A, queridos. Ele não é tão espalhafatoso como um travesti normalmente é, mais expansivo, com roupas mais extravagantes. Não, ele é belo, recatado e do lar. Eles são diferentes de mulheres transexuais e transgêneros, na medida em que se sentem somente atraídos por roupas femininas, mais do que se sentem que nasceram no sexo errado. Eles não acham que eles são mulher, mas eles se vestem que nem mulher. É como se entrasse um crossdresser aqui, sentasse aqui do lado da pastora e ninguém percebesse que é um homem. Porque é discreto e normalmente é de classe A ou B. Genderqueer, como eu falei, é um termo guarda-chuva, é um ser humano que ainda não se identificou. A gente está falando de identidade de gênero, queridos, e não de orientação sexual. Eu não sei o que eu sou ainda, Juliana, então fica aqui embaixo do guarda-chuva, do genderqueer. Um dia vão fazer um gender para você, um gender pink, um gender tartaruga ninja, você vai se identificar. Uma hora vai aparecer um gender Pokémon, algum gender que você identifique como seu, sua identidade. Essa é a minha identidade. E aí você toma como verdade sobre a sua vida e começa a viver uma grande fábula, uma grande mentira. Estamos vivendo esse tempo aí, queridas, onde a palavra de Deus diz, deixa eu ler aqui, porque virá o tempo, estamos no tempo, em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. Desculpa. Virá tempo em que não suportarão mais ouvir o evangelho, mas criarão outro evangelho. O que são as igrejas inclusivas hoje, queridos? Que temos mais de 10 mil frequentadores no Brasil e mais de 10 denominações diferentes de igrejas aplicando a teologia gay. Ajuntarão para si mestres, certo? Para ouvir mentiras, porque sentirão desejos de ouvir o que afaga o seu coração. Não querem ouvir nada que confronte a sua vida. Não querem ouvir nada que confronte o seu estilo de vida. Então ajuntarão para si doutores da lei que virão aqui e pregarão para eles o quê? O que eles estão com coceira de ouvir, que é mentiras. Voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão aos mitos, às fábulas, às mentiras. Estamos pagando, ou estão pagando, para ouvir mentiras e que ninguém tire deles isso. Porque estão escorados nessas mentiras que estão vivendo.
Nós já temos algumas Bíblias, queridos, da teologia gay, onde foram retiradas as passagens onde diz que Deus abomina o pecado da homossexualidade. Temos 3 Bíblias, se eu não me engano. A Graça sobre Graça e eu não lembro o nome das outras. Por quê? Porque aquilo confronta o meu desejo, o meu estilo de vida. Então eu não quero, eu vou desviar o meu ouvido da sã doutrina. Eu não quero mais ouvir a verdade de Deus. A ideologia de gênero, então, queridos. Ideologia, sabe o que é ideologia, né? Ideologia é uma cosmovisão, é tudo aquilo que eu acredito. Ideologia é um conjunto de ideias que me movem, que me movimentam. Tudo aquilo que eu tomei como verdadeiro sobre a minha vida. Acredito, morro por isso, sigo e não abro mão. É minha ideologia, eu quero uma para viver, já dizia Cazuza. Cazuza precisava de uma crença, de uma ideologia, de algo que impulsionasse ele a fazer as coisas. Então, se você pega essa palavra ideologia, que é um conjunto de ideias, normalmente com o intuito, muitas vezes com o intuito de distorcer a realidade para justificar algo que se quer ter como legítimo, como verdadeiro, é uma ideia que alguém lançou, mas que te induz a ser um alienado sobre aquela ideia sobre você. É uma ideia lançada sobre a sua mente a fim de alienar você, pegar você, para que você se comova com aquela história, para que você se comova com aquela ideia, para que você compre aquela ideia e torne aquilo como verdadeiro dentro de você. O que é aquele programa, queridos, do Fantástico? Que nós vimos os transgêneros, pequenininhos, sofrendo, chorando, falando, eu não queria ser assim, alguns falando, mas eu nasci assim, eu não tenho culpa. E chora, aí coloca o pai e a mãe do lado, nós fizemos de tudo melhor, não sei o quê, e chora também o pai e a mãe. E aí você assistindo lá, já 5, 6 programas daquele, já está lá chorando junto. Né? A gente se comove, queridos, com essas histórias. Eu não estou dizendo que não sejam histórias legítimas. São histórias verdadeiras. A justificativa do porquê daquela história que é mentirosa, através dos programas. Mas a gente está lá do outro lado e a gente faz o que? A gente se comove. E aí a gente, como receptor, a gente se comove e compra a ideia. Fala, coitado. E começa a não gostar de quem critica esse estilo de vida. Porque a gente se comoveu e comprou aquela ideologia de que aquilo é uma verdade. Porque eles colocam lá médicos falando que durante a gestação acontece alguma coisa na vida do ser humano ali, do feto, que dá um ruim na cabeça, né? Que dá não sei, come alguma coisa pesada ou dá uma chacoalhada, vai numa montanha-russa, chacoalha o bebê. Não sei, mentira, queridos. Vocês ouviram isso? Eu ouvi, eu peguei no final o médico falando que é durante a gestação que acontece. Queridas, não existe uma pesquisa científica aprovada e comprovada de que ser transgênero ou homossexual, que são 2 coisas diferentes, seja genético. Não existe. Então, ninguém nasce gay, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce transgênero. Amém, queridos? A ideologia de gênero nos diz que todo ser humano nasce com uma ausência de gênero. Nascemos assim. Amorfos, nem menininho, nem menininha. Mas, quando a mamãe faz ultrassom e vê lá que tem o pipiu do nenê, vê que é um menino. Já procura dar um nome para aquele menino masculino, já compra roupas para esse menino azul, já faz o quartinho do menino azul e começa a impor sobre essa criatura que é neutra. Começa a impor um gênero sobre essa criatura. Ou o contrário, vê que a menina não tem nada, vê que é uma menininha, já dá o nome de Maria, Juliana, e coloca o tip-topzinho, coloca faixinha rosa no cabelo, e começa a doutrinar aquela criança a respeito da
feminilidade, começa a doutrinar a criança no sexo, no gênero feminino. Só que essa criança aqui, é injusto sobre essa criança fazer isso. Por isso que nós temos a ideologia de gênero hoje nas escolas, doutrinando as crianças a terem o privilégio, a oportunidade de escolherem quem querem ser. Doutrinando seus filhos que eles são neutros, que eles não são meninos e não são meninas, mas eles podem escolher o seu gênero. Porque essa imposição heteronormativa vem de instituições como a família, essa instituição retrógrada, preconceituosa, e vem de igreja, essas instituições que segregam os gêneros, que fazem separação entre eles. Eu tenho uma palestra sobre ideologia de gênero, queridas, que é de 3 horas. E aí a gente vê todo esse contexto, de onde veio esse demônio, de onde veio essa desgraça. A gente traz desde o marxismo cultural, vem passando pelo feminismo, vem pelo existencialismo, vem para a ONU, vem no Lula. Vem, queridas. Temos uma lei, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Temos uma lei no Brasil hoje que foi o Lula que assinou, queridas. Eu já vou ler para vocês, eu acho que não está ali. Então, é uma palestra de 3 horas. Eu estou falando aqui a grosso modo, amém? Até para você não cansar e ficar imotivada para comer o bolo depois e comprar meu livro, amém? Então, querido, se você é uma mulher hoje que está sentada aqui, feminina, vestindo rosa, tem o nome de mulher, por você foi obrigada e doutrinada a ser isso. Se você tivesse a livre escolha de escolher quem você queria ser, quem sabe hoje você seria um genderqueer, um bigênero, um homem. Porque não é a sua natureza sexual, biológica, que define quem você é. Essa é a ideologia de gênero, que estão implantando nas escolas. Né? Apesar de que, eu sei que tem professores aqui, apesar de que o Congresso barrou em 2014 a ideologia de gênero nas escolas, veio para o município, os municípios barraram a entrada da ideologia de gênero nas escolas, glória a Deus, mas o Temer agora, dia 14 de março, assinou um decreto liberando assuntos de transgêneros e assuntos transversais nas escolas, queridos. Nós estamos vivendo a agenda de gênero no mundo. E o Brasil está atrasado, na verdade. Então, a ideologia de gênero nos diz que, antigamente, existiam 2 gêneros, masculino e feminino. Mas hoje nós temos outra opção. Olha aqui a lei que o Lula assinou. Eu coloquei aí. Ó. Ele assinou um decreto contra a família. Ele não assinou um decreto protegendo os homossexuais. Essa lei diz assim, ó. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por gays, lésbicas, travestis e transexuais. Até aí, tudo certo. Tudo certo por quê? Porque ele está falando assim, você precisa aceitar as novas configurações de família. E todas essas configurações são famílias. Então, aceite. O problema vem depois da vírgula, queridos. Que ele diz assim, ó. Com base na desconstrução da heteronormatividade, com base na desconstrução da sua família, com base na desconstrução da sua família monogâmica. Vamos construir novos formatos, mas vamos destruir os formatos tradicionais. Destruir. Temos uma lei sobre o Brasil falando isso, queridos. Qual é o foco? É destruir a família e não é a luta pelos direitos LGBT. E o que é orientação sexual? Orientação sexual, sim, é para onde aponta o meu desejo. Aqui aparece o homossexual e o heterossexual. Para quem aponta o meu desejo ou para o quê? Né? Porque o ser humano é criativo e hoje ele não é atraído mais somente por seres humanos, né, queridos? Temos aí os ecossexuais, 120 mil seguidores na Europa, pastora, fazendo sexo com a terra, com a grama e com a samambaia para salvar o planeta. Cuidado com as violetas na sua janela, queridos. Tem pervertidos por aí querendo beijar as suas violetas. Homossexualidade, mas esses assuntos dessas parafilias eu abordo nessa palestra sobre ideologia de gênero. Por quê? Porque a ideia é despatologizar as parafilias. Zoofilia, pedofilia, coprofilia, a ideia é despatologizar, é ter isso como uma orientação. Mas ainda não temos, graças a Deus.
Homossexualidade e o papel da igreja. Eu estou falando rapidinho para dar tempo, tá bom? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, pastora. Umas 4 horas, pode ser? Vai, vamos lá. Amém, amém? Pode ligar pedindo a pizza aí, o bolo vai ficar para sobremesa depois. Então, queridos, praticar a homossexualidade é um direito. Sim, dói, mas é verdade. Praticar a homossexualidade é um direito da pessoa querer ficar alienada. É um direito do ser humano achar que o desejo, a felicidade dele está no igual. Ele tem todo o direito, porque no Brasil não é crime ser homossexual. Nós temos crimes de ordem sexuais, como a pedofilia, como o estupro, mas homossexualidade não é crime. Então, o ser humano tem o direito de viver a felicidade dele, achar que a felicidade dele está no outro igual. Mas ele também tem o direito, assim como eu tive, de não querer mais viver nesse mundo alienado. De querer ser desalienado, de querer entender os seus desejos. E é aí que nós, como igreja, entramos. É aí que nós precisamos ir lá e ajudar esse ser humano. Mas como que nós ajudamos esse ser humano que não quer mais viver na homossexualidade? A Bíblia diz assim: com mansidão, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, aqueles que se opõem a nós, na esperança de que eu concedo arrependimento para o gay. Quem que dá o arrependimento para o homossexual? É o pai e a mãe? Para que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ele ao conhecimento da... Porque ele está vivendo o quê? Uma mentira. Para que assim ele volte à sobriedade. Por quê? Porque como que ele está hoje, se ele não está sóbrio? Está enganado, está iludido, está embriagado, com mentiras, com ilusões. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha de quem? Do diabo, que aprisionou ele a fazer a sua vontade. O diabo aprisionou para fazer a vontade de quem? Do próprio diabo. Ah, mas não sou eu então que devo impor, que devo ir de dedo no homossexual para que ele se arrependa? A palavra de Deus nos diz que existe um que converte, um que consola, um que nos confronta, um que faz com que mudemos a nossa forma de pensar. E esse é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus convence, queridos. Se você está aqui, tem um filho homossexual, tem um parente, tem alguém que você ama, um irmão. Eu sei que o seu desejo é que ele venha e você tem o que fazer. A gente vai ver, vai aprender um pouco aqui sobre o que a gente pode fazer como igreja para ajudar. Mas entender que o crachá do Espírito Santo não é nosso, dessa função de convencer a criatura, mostrando para ela as 9 passagens, 15 que tem na Bíblia sobre o pecado da homossexualidade, não está, queridos, não está nas nossas mãos. Podemos ajudar e devemos sim resgatar essas pessoas que querem. Mas não cabe a nós fazer com que ele se arrependa. É o Espírito Santo que constrange. Nós, como igreja, acreditamos num plano de Deus para a sexualidade. E a homossexualidade não faz parte desse propósito de Deus. Acreditamos que Deus fez um padrão. Homem e mulher os fez. E tudo que foge ao padrão de Deus é imoral. Tudo que foge à natureza que Deus criou não é de Deus. É nossa, a invenção nossa. Ali em 1 Coríntios 6, diz assim, queridos. Queridas, porque só tem menina aqui, né? Oi, tem lá um, tem um bendito fruto, lá tem 2. Está escutando tudo, não dá para falar mal deles hoje. Vão estar aí. 6:11, diz assim, ó. A gente não fala mal de ninguém, amém? Assim foram alguns de vocês. Deixa eu ver se eu... Não tenho aqui. Tem como projetar 1 Coríntios 6:11?
Quem não aguentar pode pegar o bolo antes, pastor, ou não? Tem que esperar? Tem que esperar, né? Tem que esperar um pouco. 1 Coríntios 6:11 diz assim, ó, tais foram alguns de vocês, mas fostes lavados e santificados. Não, é antes, querido, acho que é o 9, desculpa. É o 9. É um antes. Aí. Diz assim, é uma das passagens que diz que o gay não vai herdar o reino de Deus. Mas só ele. Será que a gente não está ali junto? Vamos ver o que diz ali. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Tem uma versão, que acho que é a NVI, fala assim, não sabeis que os perversos não herdarão o reino de Deus? Os perversos, queridos, ou os injustos, essa palavra perverso, que eu peguei essa palavra para exemplificar, acho que foi na NVI, ali, ó, os perversos não herdarão o reino de Deus. Começa com os perversos. Quem que são os perversos? Essa palavra per quer dizer pai, aversão, quer dizer uma pessoa que se opõe à lei, que se opõe às normas, que se opõe às regras, que é contra o pai como Deus, ou o pai como autoridade, o pai como líder. O pai é como a lei, como as regras, como a moral. Então, todo aquele que age da sua própria vontade e contraria, e é averso, e tem aversão, e é contra, e se opõe a uma regra, ou uma norma, a uma lei, é um perverso. Quantas vezes, ou alguma vez, acho que aqui ninguém, mas lá na minha igreja tem um monte, que fala assim, eu sei que é desse jeito, mas eu quero fazer desse aqui. Eu sei que a pastora falou para chegar às 7h30, mas eu vou chegar às 8h. Eu sei que era para trazer uma roupa para ajudar no bazar, mas eu não vou trazer porque isso. Desobedientes, os perversos. Existe uma norma, existe uma regra, existe uma lei. E você fala, não, eu quero fazer do meu jeito, eu sei o jeito que fazer. Eu quero fazer do meu jeito, acabou. Não interessa o que você diz. Mãe, pai, ou líder, ou igreja, que tem as suas normas, as suas leis, ou até mesmo Deus. Eu sei que Deus diz para eu não falar mal dos outros, mas eu não aguento essa mulher aí, misericórdia. Só Jesus e um caminhão de anjo na causa. E aí eu vou contrariando as regras, as leis, as normas, as normas morais, as condutas, os preceitos morais. Aí eu vou me tornando um perverso. Então eu nem vou continuar os outros, porque eu aí já me achei, queridas. Já me acertou. Quem nunca contrariou uma autoridade na sua vida? Se você é um perverso. Só que daí, pode voltar ali, por favor, rapidinho. Aí ele continua assim, ó. Os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixe enganar. Nem os imorais, os idólatras, os adúlteros. Ali apareceram os homossexuais, ó. Passivos ou ativos, pode passar. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Pode passar, querido. Assim foram alguns de vocês. Alguns de vocês eram tudo isso aqui. Avarento, ladrão, egoísta, adúltero, sem vergonha. Fora as outras coisas que não estão ali. A Bíblia diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, e santificados, e justificados. Em nome de quem? Quem que lavou, santificou e justificou, queridos? O homossexual, o ladrão, o adúltero, o perverso? Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então não é para eu lavar, santificar e justificar o homossexual? Não, queridos, pode relaxar, não cabe a nós esse papel. Nosso papel é outro, está longe de converter, nós vimos no início, antes, de lavar ou de santificar alguém que está no pecado, porque nós também viemos daqui. Alguns de vós vieram daqui. Pode voltar lá, por favor, querida. Como nós, como igreja, podemos ajudar? Eu vou falar isso aqui e daí eu termino para a gente não se estender mais. Como nós, como igreja, podemos ajudar?
Primeira coisa, queridos, se relacionando afetivamente. Como assim? Isso é simples, Juliana. Não é simples, queridos. Porque quando entra um menino homossexual na igreja, nenhum homem se aproxima dele. Porque se aproximar, vai ser taxado de gay. Ou tem medo que o próprio homossexual se apaixone por ele. Então, quem que abraça afetivamente o menino homossexual? A mulher. E é justamente quem ele não precisa. Ele precisa de contato com homens. A gente não consegue falar aqui das disfunções da homossexualidade nos meninos, mas existem vários fatores incomuns que vulnerabilizam uma criança, um menino, para a homossexualidade, e um dos principais é a ausência paterna. Então, o que menos esse menino precisa é vir para o grupinho de meninas, porque é o grupinho de meninas que vai abraçar ele na igreja. E quando uma menina homossexual está na igreja, nem homem se aproxima e nem mulher. Eu sei porque fiquei 1 ano picando na minha igreja, queridos. A minha igreja me amou, não sabia o que fazer comigo. Eles me receberam, me aceitaram, mas não sabiam o que fazer. Mas abraçar, amar com dignidade, dar um beijo, dar um abraço, fazer com que aquela pessoa se sinta recebido, incluso, aceito e amado, sem medo de que se apaixone por você, líder, muitas vezes, de células, de grupos, não tenha medo de caminhar, de abraçar, de beijar o homossexual, porque a homossexualidade é uma busca, queridos, uma busca incansável, inconstante e eterna de aprovação, aceitação e afirmação. E tudo isso se resume em amor. Aceitação da família, aprovação e afeto que não recebido, afeto não nutrido, não sentido na infância. Receber com dignidade, com amor. Querido, se você pensasse que um travesti entrasse aqui na igreja, vou contar uma história para vocês, rapidinho. Tem um grupo chamado GA, que é Grupo de Apoio aos Homossexuais, um dos primeiros grupos do Brasil. O fundador desse grupo era um travesti, montado, com direito a tudo. Era um travesti que um dia foi convidado por uma amiga a vir num culto, numa igreja. E ele aceitou. E ele foi montado, porque depois do culto ele ia trabalhar. Se não me engano, era Carlos o nome dele. E ele foi no culto com essa amiga e ficou no fundo. E chegou no final do culto, voluntariamente, os líderes da igreja, os homens cheirosos, bonitos, de terno e gravata, saíram daqui, saíram do centro e foram até o fundo da igreja e começaram a abraçar esse homem. E dizer como ele era amado, como ele era querido, que eles amavam a vida dele, que Jesus amava ele. E aquele homem recebeu, óbvio, todos aqueles beijos e abraços. E aquilo foi voluntário da parte desses líderes. Saíram do culto, essa amiga perguntou para ele, e aí, o que você achou do culto? Você gostou? Ele falou, claro. Um monte de bofe. Lindo, cheiroso. Dizendo que me ama. Óbvio que eu gostei. Mas você voltaria? Claro, com certeza. E assim ele voltou no próximo final de semana, no outro. E aconteceu a mesma coisa, queridos. Ele foi montado para trabalhar, chegou no final do culto, os líderes saíram daqui, foram até lá atrás e abraçaram e beijaram e falavam como você é amado, como nós te amamos, como você é querido, a igreja ama você, Jesus ama você. E ele já estava saindo os coraçõezinhos, assim, né? Com os cartão no bolso, provavelmente apaixonado já por meia dúzia de líder, óbvio. Apaixonado por meia dúzia de pastor. E assim ele ficou, queridos, por semanas e meses, vindo no culto, já apaixonado por vários homens da igreja, e indo lá só para receber os beijos e abraços daqueles homens, com dignidade. E chegou um dia que terminou o culto, e eles foram até o fundo, e foram e fizeram o que eles acostumaram a fazer, mas voluntariamente. Inseriram aquele homem. E naquele momento em que eles estavam abraçando aquele homem e falando, nós amamos você, você é amado do Senhor, você é digno, você é filho, você é querido. Naquele momento, queridos, aquele homem olhou para aqueles pastores e para aqueles líderes e falou assim,
Não é carne e sangue que está me abraçando. Não são eles que estão me abraçando. É Jesus que está me abraçando através deles. E naquele momento, aquele travesti caiu de joelhos, entregou sua vida para Cristo, entendeu que o amor que estava vindo era o amor de Cristo. E se converteu, queridos, entregou o seu coração para Jesus, por causa de um abraço com dignidade, sem pretensão, sem malícia, sem interesse, um abraço verdadeiro de Jesus. Porque se formos olhar o histórico dos travestis, queridos, não existe um toque na vida deles que não seja por barganha. Não existe um toque que eles recebam que não tenha que ser cobrado, troca, por interesse. Aí uma criatura dessa vem aqui num culto desse, abençoado dessa igreja, e todo mundo, ninguém precisa falar nada, você sabe que de você flui amor, que de você flui Jesus, e você sai do seu lugar e vai lá abraçar aquele homem com seios e bundas fartas. Porque você sabe que é através de você que ele vai receber o amor de Jesus. Em vez de você sair daqui e sentar no outro lado, não, você vai sentar perto dele, vai abraçar ele com dignidade, com amor, um toque de Jesus, e não se preocupe se ele vai se apaixonar por você, pelo seu marido, pelo líder. Não se preocupe, queridos, ele vai se apaixonar. Mas se você está bem com a sua sexualidade, você não vai ter DR com ele, então está tudo certo. Ele vai, mas um dia ele vai ver Jesus e acabou, queridos. E ele vai ver o quanto você foi canal de bênção, de amor e de Jesus na vida dele. Não falando de pecado o tempo todo, é assim que eu ajudo o homossexual. Ah, Juliana, mas eu achei que a primeira coisa que eu tinha que dizer para ele é: ó, eu odeio o que você faz, mas eu amo você. Não é? Não é essa frasezinha que a gente tem na boca, essa frasezinha miserável? Só que essa frase, queridos, ela não é muito de Deus. Ela não é de Deus, na verdade. Não é nem que não é muito, ela não é nada de Deus. Eu diria até que ela é do inferno. Pense comigo. O que a ideologia de gênero diz? Você é o que você faz. Você é uma construção social. Tudo que você pratica, vive durante a sua vida inteira, isso é o que você é, porque você está construindo. Você não tem uma essência, uma natureza sua. Você é uma prática de vida. Você é uma construção, você é o que você faz. É isso que a ideologia de gênero diz. Há 20, 30, 50 anos. O homossexual cresce nesse ambiente. Aí a palavra de Deus nos diz as duas coisas. Primeira, que nós aqui, que somos os vivos, que temos o espírito vivificado, nós discernimos tudo em espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o homossexual olhar para mim e falar assim: Juliana, eu amo você, mas eu odeio a sua igreja. Quer dizer que eu discerno isso que ele está falando. Quer dizer que eu entendo que ele me ama, mas ele não quer ir na minha igreja, ele não gosta, pelos motivos dele. Porque a Bíblia diz que eu, como viva, como vivificada com o Espírito Santo, eu discerno tudo, a Bíblia fala, tudo em espírito, é discernido por mim. Só que ao contrário, a Bíblia diz que para aquele público que é morto, porque temos dois públicos no mundo, dois tipos de pessoas no mundo. O vivo, aquele que Deus olha lá embaixo, Deus não olha lá embaixo e fala assim, ó, lá vai o gay, lá vai o bi, lá vai o língua comprida, lá vai o trans. Não, queridos. Tem dois públicos que Deus vê. O vivo, que são aqueles que receberam a Cristo e tiveram o seu espírito vivificado. E o morto, aquele que ainda não sabe que pode ser vivo. Que ainda não recebeu o Espírito do Senhor. Então, o que a Bíblia fala do morto? Do vivo, que sou eu, a Bíblia diz que discerno tudo em espírito. Do morto, a Bíblia fala que as coisas do espírito para ele são o quê? Loucura. Aí eu falo para uma pessoa que não discerne nada, que tudo que eu falo para ela é loucura, eu falo assim para ela: a gente odeia o que você faz. A sua prática de vida, a gente odeia, mas a gente ama você. Aí a criatura morta do outro lado entende assim: mas eu sou o que eu faço. A ideologia de gênero me diz que eu sou uma construção, eu sou a minha própria prática de vida.
Se você odeia o que eu faço, você me odeia, porque eu sou o que eu faço. Aí a gente fala para o cara que entra aqui na igreja, querendo amor, querendo afeto, querendo um abraço, queridos. Ele não quer saber aonde está 9 passagens na Bíblia que diz que ele está em pecado, ele quer um abraço. Aí a gente chega aqui e não resiste. 2 cultos vendo ele e o namoradinho entrarem de mão dada. Leva ele para a salinha e fala assim, ó, queridos, a gente ama você, mas a gente odeia o que você faz. E ele recebe o quê? Um coice. Ele já chega tomando um coice da igreja. Porque ele está aqui do outro lado há 30 anos e acreditando que ele é o que ele faz. E ele chega aqui e eu digo, eu odeio o que você faz, eu odeio você. Porque ele não discerne nada, queridos. Precisamos entender que o processo do homossexual é um processo. É processual e é voluntário. Ah, Juliana, mas se ele fica aqui 5 anos com peito e bunda, ué, você não está aqui há 15 com mentira? Por quê? Porque o peito e a bunda dele eu vejo. Mas é a minha arrogância, a minha avareza, a minha mentira, a minha luxúria, a minha cobiça, a minha perversão, ninguém vê. Por que eu não consigo conviver com a humanidade do outro, enquanto humanidade? Porque eu não consigo conviver com a minha. Certa vez, há uns 3 meses atrás, eu conversando com um grupo de líderes, um deles olhou para mim e falou assim, Juliana, eu tenho uma funcionária gay e eu quero demitir ela porque ela é gay. Eu falei, por quê, meu querido? Você demita ela se ela for incompetente. Se você não precisar mais dela, se você estiver cortando gastos. Ele, não, eu não suporto o jeito mais dela. Eu não consigo mais conviver com as coisas que ela diz, com as coisas que ela faz. Eu não consigo mais conviver com ela. Eu falei, porque ela é gay, tá bom. E aí eu perguntei assim para ele, você abriria num grupo familiar, que nós falamos de grupo, ou numa célula, né, que são os pequenos grupos, onde tem pedidos de oração, onde você conta a sua semana, onde você dá testemunho. Você abriria um pecado seu na área sexual, dizendo assim, igreja, ou grupo, líder, orem por mim, porque essa semana eu me masturbei a semana toda? Ele falou, eu não, óbvio que não. Eu falei, claro que não. Você não suporta a sua humanidade podre, por isso que você não consegue conviver com a do outro. Mas aquela humanidade que ninguém vê, essa eu consigo, porque eu não preciso compartilhar que eu sou arrogante, que eu sou soberbo, que eu sou orgulhoso, que eu sou preguiçoso. Entender que o processo do homossexual é um processo, queridos. Ajudar a encarar a própria história. Quantas vezes alguma de nós já viu esse ser que é doente na alma e já chegou para ele, já perguntou e já conversou, já parou para ouvir a vida sofrida em segredo que o homossexual carrega? Ou a vida de feridas, às vezes de traumas, de abusos, de ausências, de maus tratos, de agressões? Quantos de nós parou para ouvir a história, para se compadecer e ajudar ele a retirar essas mentiras que ele cresceu acreditando de que ele não é amado, não é querido, que ele precisa se entregar ao pecado? Quem que já parou para ouvir a história de algum homossexual? Não, ninguém. Não precisa nem erguer a mão. Uma. Glória a Deus. Por quê, queridos? Porque quando a gente ouve um bando de mentiras. O comportamento do homossexual que a gente vê aqui, dançando, às vezes rebolando, andando, rebolando, falando fino, isso é comportamento, queridos. Isso não cabe a nós mudar. Comportamento é só um sintoma, é só o produto final de todas as mentiras que tem dentro dele e vem para fora. O nosso papel aqui é farejar mentiras. Que mentiras que ele está acreditando acerca dele mesmo?
As mesmas que nós acreditamos, porque eu sei que muitos de nós aqui cresceram achando que foram rejeitados, assim como eu. Que não tiveram amor, assim como eu. Que foram abandonados, assim como eu. Que o pai não amou, que a mãe largou. Cresceram acreditando em mentiras. O nosso papel é encontrar essas mentiras e colocar a verdade de Jesus. Retirar essas mentiras e colocar, estabelecer a verdade de Jesus, que Ele é amado, que Deus ama a vida dele. Qual o potencial que nós vemos nessas pessoas que enxergamos até agora, queridos? Esse aqui sou eu há 5 anos atrás. Qual o potencial que nós vemos num homossexual, num travesti entrando aqui? Quando eu olho para um ser humano assim, o que é que eu vejo? Ou todas aquelas fotos que nós vimos. Imoralidade, promiscuidade, pecado, demônio, possessão. Todas aquelas fotos que a gente viu antes de transgêneros. Qual o potencial de uma pessoa assim que entra na igreja e a gente vê? Gay, pervertida, imoral, endemoniada. Eu levei essas fotos num retiro de juniores que nós fizemos na nossa igreja e as crianças não economizam, né? Falaram de tudo, zumbi, múmia. As crianças me destruíram. E eu falei, é verdade, a gente olha com esse olhar julgador e crítico. O nosso potencial não é bom, queridos. Mas Jesus, quando vê um ser humano assim, Jesus vê uma casa vazia, Ele vê um potencial de morar ali dentro, Ele vê um potencial de uma futura morada dEle. Ele não vê potencial de pecado, Ele não vê potencial de imoralidade, Ele vê potencial de um ser humano vazio, morto, que pode ser uma morada eterna dEle. Jesus, é assim que é o olhar dEle. Era assim que era o olhar dEle para o agiota, para o endemoniado, para a pecadora, para a adúltera. Ele não via o comportamento das pessoas. Ele via que Ele podia morar ali dentro para sempre. E seria uma fonte de águas vivas. Que olhar que nós estamos olhando para esse público, queridos. Capítulo 9 do meu livro, para terminar. O que fez eu me converter? Um amor que não quer me levar para a cama. Esse amor que eu conheci, queridos. Que foi, sim, transmitido através das pessoas que estavam aí, através do que se falava aqui, através de ministrações, que Deus foi me fazendo entender que havia um amor pelo qual eu não precisava me sujeitar. Eu não precisava correr atrás da minha mãe no corpo de outra mulher. Eu não precisava mais ter aversão a homem só porque meu pai me rejeitou e a minha mãe também. Eu não precisava mais sujeitar a tapar uma ferida dentro de mim desse tamanho, que era a ausência de mãe, com uma mulher qualquer que nunca supriria a falta que a minha mãe havia feito. Jesus me mostrou que Ele supriria essas faltas. Ele seria o remédio. Ele seria Ele. E não um morto. O morto não geraria vida em mim. Porque um morto não gera vida em ninguém. E nem coisas geram vida em ninguém. Mas Ele geraria vida em mim. Amém, queridas? Você recebe essa palavra? Amém? Gostaria de orar e passar para a pastora. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada por todas essas queridas que estão aqui, Deus. Eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez em mim e está fazendo através de mim. Eu declaro, Pai, uma palavra, Deus, que esse mês, Pai, ainda, Deus, em nome de Jesus, se há algo nas famílias aqui, Pai, que precisa ser restaurado, relacionamentos que precisam ser restaurados, Pai, que haja, Deus, o perdão, Senhor, que é o que estabelece, é o que traz, Deus, à tona a originalidade de todas as coisas, é o amor de Jesus e é o perdão em todos os nossos relacionamentos, Pai, porque foi através do ensinamento do perdão, Pai, que hoje eu tenho vida. E eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar esse dia com essas irmãs, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Se você quiser o meu livro, queridos, R$30 eu vou estar ali atrás. Ele não é um livro para gay, tá bom?
Ele é um livro para todas as pessoas que têm uma luta na mente sobre os seus desejos, sejam eles quais forem, e o amor de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora.